sorrisos. Eu vou deixar foto. Aproveitar para compartilhar. Se entra mais de alguém do que eu, você só me avisa. Oi, Ana Paula, tá joia? Boa noite, delícia te ver aí. Tudo bem? Boa noite. Aproveita e compartilha, Ana. Gente, quem for entrando vai compartilhando. Ana, qualquer dia desse a gente podia fazer uma live, hein? Mês que vem, Outubro Rosa, eu vou fazer um trabalho bem legal sobre esse mês da mulher, esse autocuidado, tá? Então a gente podia fazer alguma coisa, você topa? Oi, Fabiola, tá joia? Boa noite, seja bem-vinda. Então a gente combina depois, Ana. A gente está esperando uns minutinhos. Quem já está entrando, vai convidando, por favor. O tema hoje à noite é bem bacana. Nós vamos estar falando sobre os bloqueios emocionais nessa maratona Setembro Amarelo, que é a grande proposta. Nós trazemos informações maravilhosas cada semana, um tema específico. Na primeira semana nós falamos do autocuidado. Na semana passada ficamos a semana toda trabalhando a importância de mudarmos o olhar, flexibilidade, nosso jeito de olhar para a vida, para as coisas. E hoje, de uma forma muito especial, nós vamos falar da fonte da vida, que é uma fonte maravilhosa, e ao mesmo tempo que faz que essa vida não flua da melhor forma possível. E aí nós vamos trabalhar principalmente 3 bloqueios emocionais que todos nós precisamos olhar. Então, e principalmente a gente conseguir observar o quanto os bloqueios emocionais interferem na prosperidade, né? A prosperidade falando como um todo, né? Sim, com certeza. Nós vamos estar falando justamente quando a vida não flui, ela acaba sendo afetada na prosperidade, na felicidade, no bem-estar, ela afeta o nosso jeito de ser, porque a vida não está fluindo, e quando a vida não está fluindo, algo não se realiza. Então, assim, aproveita, convida mais pessoas, compartilha, vai ser uma noite maravilhosa. Compartilha. Esse olhar dos bloqueios e da prosperidade, como a gente cresceu querendo muitas coisas, não só na questão financeira, né, numa questão geral mesmo. E muitas vezes a gente não se abria para receber, não se abria para conhecer as novas oportunidades, né? Como diz Barra de Axis, o universo, o que mais é possível, como pode melhorar? O universo, me surpreenda. Vamos convidando, a gente vai esperar só mais um pouquinho o pessoal entrar, mas já vamos começar a falar. E aí, como vocês passaram a semana? Se alguém quiser falar alguma coisa, fala um oi pra gente. Como foram os dias, como tem sido? Eu já falei que nós acentuamos semana passada o desenvolver um novo olhar, e isso tem que ficar como uma prática da vida, aprender principalmente se sairmos do olhar do julgamento. A gente tem uma facilidade, isso foi treinado desde pequeno, a classificar o certo e errado, bom e ruim, maior, menor, quem é mais inteligente, menos inteligente. Essa constante classificação leva ao julgamento e facilmente nós excluímos muitas pessoas ou situações, e a grande habilidade da vida aprendemos a integrar a inclusão, que a gente fala tanto. E essa inclusão passa pelo meu olhar interno. Eu preciso me incluir, as diversidades, um gosta mais de uma coisa, outro gosta de outro, tem um jeito, outro tem outro jeito. E quando nós começamos a desenvolver essa inclusão, incluir a diversidade,
Isso faz com que nós criemos mais flexibilidade no nosso olhar, no nosso jeito. Para quem nos acompanhou semana passada, sabe que nós falamos muito sobre isso, e hoje vamos estar falando justamente sobre esses bloqueios emocionais, que nós queremos acentuar 3 bloqueios centrais que impedem que a vida flua da melhor forma possível e afetando também, quando nós falamos, a prosperidade, a plenitude e a grandiosidade da vida. Para mim, prosperidade passa muito por um acreditar, né? Eu preciso acreditar, eu preciso me perceber merecedor, eu preciso acreditar que isso é possível para mim. E quando eu não consigo visualizar que isso é possível para mim, eu me afasto disso mentalmente. E o nosso mental, ele é muito poderoso, ele é muito astuto, e a gente sabe que o nosso mental está no comando, né? Então a gente conseguir compreender o que esses bloqueios, o que são esses bloqueios e o que eles representam na minha vida, na minha história, que de repente eu não deslancho no meu trabalho, eu não deslancho financeiramente, eu não deslancho nos meus relacionamentos, e tudo isso vem baseado em muitos bloqueios que a gente traz desde a gestação, desde a barriga da mãe, como eu já disse em outras lives, desde as células, né? Numa estrutura geral familiar. Então é a gente conseguir trazer e desbloquear. Tem uma frase e dois conceitos iniciais. A Inês entrando, que legal, Inês, tudo bem? Oi, Deise, oi, Inês, tudo bem? Oi, Pablo, tá joia? Tudo joia, que bom ver vocês ali. É bom ver família, gente, nessas horas também. Alguns deixam de assistir a novela para acompanhar aqui, então é chique demais, aí me sinto honrado, que alegria. Vamos lá, entrando já um pouco mais no tema, e depois vamos falar de 3 pontos chaves que todos nós precisamos olhar e resolver. Então, primeiro, assim, quando a gente fala, eu gosto de alguns conceitos muito simples. Primeiro, entender que dentro de nós, se eu estou vivo, você está vivo, é um conceito muito simples. Mas essa consciência, se eu estou vivo, porque tem uma força fantástica, eu chamo isso um potencial infinito pulsando dentro de nós. Dentro da minha vida, da vida da Michelle, na tua vida. Então, entenda, não importa o que aconteceu, por onde você passou, se você ainda está vivo, e quando falo ainda está vivo, é uma metáfora meio assim dizendo uma redundância, nossa, eu estou vivo, eu quase não dei conta, eu quase desisti, esse quase, mas você ainda está vivo. Então essa vida é uma força fantástica, maravilhosa, é um potencial infinito. Eu gosto da frase, onde as infinitas possibilidades podem acontecer, porque está vivo. Então, com a vida, todos nós podemos fazer tudo que você possa imaginar e talvez até muito mais do que isso. Só que aí vem a pergunta se eu tenho esse potencial tão fantástico, tão grande dentro de mim, o que faz às vezes viver uma vida tão pequena, com tantos medos, com tantas vergonhas, com tanta timidez, com tanta insegurança. Aí vem todas as limitações. Isso foram que nós chamamos de bloqueios. A vida maravilhosa, mas ela foi bloqueada. Tem uma luz bonita, mas se eu coloco a mão na minha frente, ela gera uma sombra. Então, da mesma comparação, existe uma força dentro de nós, que existe uma criatividade, uma inteligência, um amor incondicional, uma alegria por natureza. Por natureza, nós temos essa força, essa fonte da alegria, da prosperidade, do amor, do afeto, da ternura, do encantamento. São muitas palavras bonitas que representam esse potencial, essa fonte. Só que volta a pergunta, o que faz não fluir de uma forma tão solta, tão natural? Porque a vida foi bloqueando. O que são bloqueios? São situações que nós passamos ao longo da história. A Michelle já falou rapidamente, ou vida intrauterina, desde o ventre da mãe, desde o nascimento, 3, 4, 5 anos da primeira história, primeiros anos da vida, são fases da vida que nós lembramos muito pouco, mas vivemos intensamente. Por isso, quando a gente olha para uma criança, a gente sabe o quanto uma criança até os 4, 5 anos, quantas emoções. E entenda emoções boas. A criança vive intensamente o seu dia.
ela está plenamente feliz, plenamente alegre, ela sorri, ela encanta, ela é simpática, isso é da natureza da criança. Mas também a criança, por estar muito mais sensível, nós falamos, ela ainda não tem os mecanismos de defesa, que nós adultos já temos um pouco mais de recursos de se defender. A criança é mais uma esponja, ela absorve muito rapidamente o contexto que ela está vivendo. E se o contexto às vezes é muito triste, muito briga, muita discussão, muita insegurança, muita instabilidade, isso gera um medo interno, e a forma da criança de reagir frente ao medo é se encolher, ela se fecha, ela se encolhe. Por isso vem muito essas experiências internas do encolhimento, como se quisesse sumir ou quisesse se proteger. E isso vira um hábito, a mente vai se acostumando a ficar fechado internamente, bloqueado. E a energia vital, que é a energia natural da vida, não flui da melhor forma possível. Por isso nós falamos de muitos bloqueios emocionais, e nós queremos acentuar 3 bloqueios chaves hoje à noite, entre vários. Então entender que cada um precisa olhar para seus bloqueios e fazer que a vida volte a fluir. Ele fala muito da vergonha, do medo, da timidez, da insegurança. Tem pessoas que acabam ficando muito tristes por natureza, nós somos muito alegres, mas tem pessoas muito tristes. São pessoas, por natureza, nós somos pessoas mais positivas, mas tem muita gente que passa o tempo todo lamentando, porque é uma dinâmica interna de dor, e eu quero falar dessa dor o tempo todo para todo mundo. E se a gente for falar da rejeição, né, é uma coisa tão interessante que é tão intrínseco, né, tá tão celular, que a gente acompanha muitas pessoas que trazem essa rejeição lá da infância, lá da barriga da mãe, lá da gestação, que de repente não foi aceita, não foi desejada, não foi organizada, preparada, né? Aquela questão de se planejar para engravidar, e a gente traz a rejeição para a nossa vida adulta e continua passando pelos mesmos, vou usar sintomas. E o que acontece? A gente vem repetindo os padrões de relacionamento com rejeição, de amigos com rejeição, e tudo isso é algo muito forte, porque a rejeição ela dói. E eu costumo dizer que o coração, ele parece algo que é até fora do corpo, ele é dentro do corpo, fora do corpo. Existem dores que nós sentimos que é como se a gente estivesse sentindo literalmente o coração partido, porque é ele que pulsa mais rápido, é ele que grita que alguma coisa não está bem, é ele que faz todo o nosso corpo físico sair do equilíbrio. Ou ele sua, ou ele gela, ou ele dá tontura. Então, imagina quantas emoções, né, que um processo de rejeição não traz para a nossa vida, porque eu passei por algo na minha infância, aí eu não tenho amigos, ninguém gosta de mim, os meus relacionamentos, as pessoas não me amam, eu amo, então eu tento amar por 2 e também não funciona, né? Porque na verdade toda relação tem que ter essa conexão dessas 2 partes. Então é muito importante a gente entender de onde vem essa rejeição, o que é essa rejeição que me traz uma dor tão profunda. Como que eu faço para lidar melhor com isso? Porque às vezes a gente quer que o outro venha resolver a sensação de rejeição, a sensação de vazio que eu tenho. Como que eu faço, Ed, para poder me ajudar a perceber e falar assim, nossa, start, eu posso fazer algo por mim? O primeiro bloqueio que a Michelle está falando dessa rejeição, todos nós mais ou menos nós temos ela. Então assim, o primeiro passo é tomar consciência, é começar a entender na nossa vida adulta em que momento me sinto rejeitado. E o ponto, entre vários pontos central, essa sensação da exclusão. Parece que eu sou excluído, parece que o mundo é contra mim, parece que as pessoas não vão com a minha cara, é o que a gente mais escuta. Nossa, parece que eu não sou bem quisto, parece que eu não vou visitar fulano porque fulano não gosta de mim. Mas às vezes é uma dinâmica do meu inconsciente, que nós falamos muito dessa frequência. Parece que eu rodo pessoas, encontro situações que vão alimentando, porque eu tenho uma frequência interna da exclusão, e eu vou toda hora me sentindo excluso. Então vem muito na vida adulta.
a vida não flui, as coisas não vêm para mim, as coisas não dão certo, mas será que o mundo está contra mim? Ou eu preciso, o primeiro ponto que você me perguntou, eu olhar para mim e dizer que frequência é essa interna que está me excluindo, que eu estou me excluindo. Porque existe uma rejeição, não sou parte, não pertenço, eu não sou bom o suficiente, eu me excluo porque o mundo me excluiu. E eu vou confessar uma coisa que eu tenho observado muito, são muitos anos da Michele em vida, da Michele se percebendo e de percepção do todo, né? E uma coisa que é muito interessante, que eu acho que normalmente quem tem esse processo de rejeição tem aquela sensação de que quando chega num lugar, ai, aquela rodinha ali tá falando de mim. Nossa, ali tem uma pessoa que não gosta de mim, devem estar falando de mim, de alguma coisa, da minha roupa, do meu sapato, do meu cabelo. Então tá sempre nessa sensação muito, muito forte. Já vou ler uma mensagem aqui, eu adorei, Dr. Walter. Muito vem das crenças nucleares, que delícia, fazendo nos acreditar em coisas que não deveriam aceitar, quando tomamos a consciência do nosso eu adulto. Sim, que delícia essa mensagem. Obrigada, Dr. Walter. Dr. Walter é um querido, gente. Acompanhe tem lá Dores da Alma, né, Dr. Walter? E Walter Hansen. Por favor, vocês vão adorar. Então, o que eu percebo muito quando eu olho para fora e falo assim, nossa, ali estão falando de mim, para mim dá um desequilíbrio até, porque ao mesmo tempo que eu me sinto rejeitado e excluído de certa forma, parece que eu sou o centro das atenções. E ser esse centro das atenções para mim é muito estranho. Eu costumo dizer que talvez tenha algum sentimento, uma soberba embutida. Eu sou tão importante que aonde eu chego o assunto sou eu sou tão que estão sempre me apontando. Então eu gosto de observar. Por que eu acho que quando eu chego nos lugares as pessoas olham para mim e não gostam de mim? O que eu tenho de diferente do outro? Gente, eu confesso que esse é um olhar meu, tá? É um olhar da Michele. É um olhar que eu percebi que por que eu acho que se eu chego é assim, que se eu faço é assado? Então eu gosto de trazer essa presença, e esse estado que o Dr. Walter acabou de falar é fundamental. Eu consegui enxergar o meu eu adulto e observar essas crenças nucleares. Que delícia, muito obrigada. É importante localizar, assim, eu faço sempre questão didaticamente lembrando e retomando. Somos na Maratona Setembro Amarelo e a grande questão é pensar o valor da vida, a beleza da vida, mas por causa desses bloqueios, tem pessoas que não conseguem acessar essa fonte interior, não sentem esse pulso da vida, por esse sentimento da rejeição, da exclusão. Tem pessoas que acabam chegando ao extremo, se excluem na jornada da vida. Aí vem justamente o tema que Setembro Amarelo trabalha muito a questão do suicídio, e é muito sério isso. Isso é um caso extremo. É bem esse ponto, quando eu desconecto com o meu eu maior, o meu eu consciente, o meu eu adulto. Então, uma coisa tem sentimentos, que nós estamos falando dessas dores emocionais, desses bloqueios emocionais, a vida não está fluindo, nós precisamos olhar para isso, olhar de frente, tomar consciência, ressignificar. E eu sempre faço questão de acentuar, tem situações que nós resolvemos sozinhos. Os logos Setembro Amarelo é justamente dizer, se precisar, peça ajuda. Às vezes é necessário um bom profissional para te ajudar a olhar para essa grande dor da alma, essa grande dor da exclusão. De uma hora para outra você tem que resolver. Que algumas coisas nós temos consciência, mas muitas situações vem justamente o nosso inconsciente. Quando a gente chama inconsciente, aquilo que é mais íntimo em nós, é tão íntimo, que às vezes nem eu consigo entender ou nem eu consigo acessar. Então essa é a importância de olhar para isso. Eu vou trazer uma pergunta para o Ed, vou fazer uma correção. Gente, Colo para a Alma, do Dr. Walter Hansen. Acompanhe, é maravilhoso, tem muita coisa legal lá. Ed, e quando a gente fala de reprovação? Reprovação, porque uma forma didática de explicar, se eu me sinto rejeitado, eu não me sinto aprovado. Então essa não aprovação.
Quando isso vem, novamente eu reforço um pouco a nossa criança. A criança, por natureza, todos nós temos uma mente criativa. A nossa fonte interior é muito criativa. Então é da natureza da criança ser criativa. E na criatividade a criança não tem um senso crítico que nós adultos temos. Para a criança tudo é possível. Ela mexe em tudo, ela fala tudo que ela pensa, ela faz tudo no seu momento. Ela entra no estado emocional, você está alegre, você está triste, você está triste. Então a criança expressa, ela mexe em tudo, ela pinta, ela faz arte, ela pega as coisas. Então essa criatividade. E aí vem as infinitas reprovações. Não pode isso, não pode aquilo. Então, tanto escutar reprovações, a criança tem a sensação que o meu jeito de mostrar, meu jeito de ser parte, meu jeito de me manifestar, meu jeito de estar no mundo não é bem-vindo, não é bem-quisto. E isso gera muitos sentimentos da reprovação. E é potencializado, reforçado, principalmente na escola. Eu em algum outro, quando trabalho com professores, eu trabalho isso muito. A gente tem uma frase que a gente escuta muito, eu escutava muito, errando que a gente aprende, né? Quanto mais erra, você aprende. E não foi assim, né? A gente errava e era profundamente reprovado. Então, se eu erro, vou aprendendo, então vou errando e vou aprendendo. Né? Gerou tantas dores emocionais, qualquer erro era uma reprovação. E até hoje, eu ainda questiono isso muito, mas isso é um outro assunto, mundo educacional, o quanto nós somos classificados. Literalmente, hoje se estuda para passar no vestibular, você tem que ser o melhor no vestibular. A gente não pergunta sobre inteligência emocional, se você tem controle das emoções, se você sabe lidar com as suas emoções. Você te forma no segundo grau, passa no vestibular porque você tem um intelecto muito desenvolvido. Mas poucas vezes se pergunta se você tem um estado emocional desenvolvido, se você superou esses sentimentos da reprovação que vem da nossa infância. Eu estou vendo o depoimento da Mônica, que chamo essa dor de dor doída, literalmente, Mônica. A gente chama uma dor de doída mesmo. Mas uma coisa que eu observo quando eu falo da reprovação é que a gente vem de uma geração de nãos, né? Os nossos pais não aprenderam e automaticamente a gente também não conseguiu desenvolver sem uma busca algo diferente. Então era assim, não pode, não vai, não mexe menino, não, para, não. Tem gente que até faz, eu acho engraçado, tem alguns pais que fazem, não. Então isso é muito interessante, como isso mexe, né, com a gente. Aí o não ficou algo muito registrado, não. Então automaticamente não consigo, não dou conta, não sou capaz, não sou boa bastante. E esse não ficou registrado de uma forma muito forte. Eu vou aproveitar e vou lendo os depoimentos. Boa noite, José Martins, você tá joia? Bom revê-lo aqui, a Ana. Isso mesmo, já se tem uma cultura de reprovação e constante medição da capacidade, literalmente. E quando fala de capacidade, Ana, eu gosto também da gente observar que a gente ouviu muito falar, né, que o que uma pessoa consegue fazer, o outro também consegue. Eu até concordo, mas a gente não pode deixar de observar que cada um tem especialidades, né? Tem coisas que eu sou melhor, tem coisas que o Ed é melhor, que você faz maquiagem maravilhosamente bem, cuida da pele maravilhosamente bem. Isso não é minha expertise, mas não quer dizer que eu não possa fazer. E quando eu pego a minha expertise para potencializar, com certeza os meus resultados vão ser outros, né? Então a gente conseguir observar esse nãozinho que bate na nossa porta o tempo todo, não pode, não consegue, não é fácil, é difícil. Gente, por favor, tentem excluir essa palavra do dicionário de vocês. Não existe difícil. Ou existe, Michele, mas tenta eliminar. A gente consegue fazer coisas diferentes. E se a gente não consegue, talvez seja porque aquela coisa não é pra gente. Os mindsets são muito diferentes mesmo. Perfis comportamentais são muito diferentes, né, gente? A gente conseguiu observar isso. É tudo isso, quando eu às vezes falo muito da criança interior, mas nós temos de entender que essa criança está no nosso adulto, né? Como é que ela se expressa, como é que ela aparece, que você está dizendo
como é que ela se manifesta nos relacionamentos, no meu dia a dia, nos meus comportamentos. E dentro da psicologia nós falamos muito das crenças limitantes. Isso cria uma estrutura interna. Eu gosto muito de Jung, que fala quando as máscaras grudam. Uma coisa é usar máscara, mas quando essa máscara gruda e gera afirmações, são 3 crenças básicas. A gente chama de identidade quando eu começo a dizer eu sou, né? Isso, e principalmente vinculado às reprovações. Eu sou inseguro, eu sou medroso, eu sou tímido. Então são tudo afirmações muito negativas que eu falo que eu sou. Não, eu não sou isso. Eu só aprendi a ser assim. Eu aprendi a me sentir desse jeito, mas isso não me pertence. E você não usa isso o tempo todo também, né? São só em alguns gatilhos que disparados. Mas se eu dou esse comando para minha mente interna e falo, a gente chama que são crenças de identidade, quando eu afirmo que eu sou. Então nós precisamos ter muita clareza o que eu falo sobre mim mesmo do eu sou. Aquela frase que a gente trabalha muito em alguns ambientes. Faça uma lista de 50 palavras sobre você mesmo. Quais são essas 50 palavras? A pessoa na hora meio se assusta, que acha muito, e além disso ainda pergunta, é só positivo ou posso colocar as negativas? Não, você coloca a tua identidade, o que você sente que eu sou. Então segundo, crenças muito fortes sobre então, identidade, outro sobre capacidade. Eu não sou capaz, eu não levo jeito, eu não consigo fazer. Essa sensação que eu não sou capaz. Isso sim vem desses bloqueios, porque nós estamos falando da reprovação. A criança recebeu tantos nãos, tantas reprovações, que ela não se sente mais capaz de escrever uma poesia, não se sente capaz de cantar uma música, não se sente capaz de dar uma palestra, não se sente capaz de ser líder de uma equipe, não se sente capaz de fazer parte de uma equipe. Esses são os sentimentos da reprovação e da rejeição que andam muito junto. E o outro, dentro disso, vem o sentimento de não merecimento. Eu não mereço ter um carro novo, eu não mereço ter uma casa, eu não mereço ter um espaço bom, não mereço ter um bom emprego. Então esse vínculo que vai impregnando, vai grudando em nós, esse estado emocional de não merecimento. E a gente acaba se acostumando, aí vem justamente esse acostumar profundamente, e a gente vive uma pequenez da vida, e nós somos grandes por natureza. Gente, eu vou deixar o convite aqui em público. Dr. Walter, vamos marcar um bate-papo desse? Adoro! Olha aqui, ó. Ele colocou o seguinte: o não foi muito estigmatizado como referência negativa e o sim como positiva. Para sermos aceitos, teríamos que sempre dizer sim para não decepcionar o outro. Isso. E engolir esse não nos adoece, é verdade. Ai, totalmente conectado com o que eu penso, com o que eu acredito. Muitas vezes você está com um adulto conversando, você tem assuntos de adultos a serem resolvidos, e o que acontece? Você fala um não, a coisa não foi tão legal, parece que você explode uma bomba. É a mesma coisa de você ter, não é nem através de pavio, não, você não acendeu o pavio, você apertou o botão e você explodiu uma bomba. Como as pessoas ficam incomodadas com o não, por não terem aprendido a lidar, e tá tão ligado à aprovação e reprovação. Que delícia isso. Sim, por isso vem esse olhar que nós temos, essa consciência. Por isso nós adultos temos uma facilidade de dizer sim para todo mundo, e a gente se nega, a gente se anula muito facilmente. Lógico, tem pessoas que vão desenvolvendo, vão modificando, tomam consciência, mas é muito fácil a gente ter tempo para todo mundo, a gente fala sim para todo mundo, a gente agrada todo mundo, mas e a gente diz muito não para a gente, né? Eu não mereço, eu não consigo, eu não dou conta, são todos nãos internos. Isso não é para mim, porque é justamente esses sentimentos da reprovação. E tomarmos consciência que nós precisamos equilibrar isso. Eu posso dizer sim para os outros, mas eu preciso dizer alguns nãos. Nesse momento não, nessa hora não, mas porque eu tenho alguns compromissos e alguns sims. É muito curioso observar, e todos nós somos assim. Às vezes, quando a gente tem compromisso com o outro, a gente diz, já tenho um compromisso, já tenho uma reunião marcada, já tenho um atendimento, já Sim. estou no trabalho.
e a gente assume outros compromissos na hora que eu fico só comigo mesmo. A hora que você tem um compromisso com você, facilmente você abre mão dos seus compromissos. A gente abre mão do meu momento da meditação, do meu momento da atividade física, o meu momento de ficar em casa para descansar, o momento da leitura. A gente fala assim, não, nessa hora não tem nada que fazer. Não, é justamente a hora de você ficar com você. E a hora que a gente mais se abandona, porque isso vem da raiz nossa, que nós precisamos agradar para fora e nos desagradar por dentro. E isso vai gerando as nossas dores, que eu gosto de chamar muito, algumas dores da alma. E se a gente não resolver isso, a gente não tirar essas nuvens da nossa vida, faz com que a vida não flui, ela não fica bonita, a vida não fica encantada. Uma frase que nós gostamos muito de usar: a vida já te escolheu, mas nós precisamos escolher a vida. Não basta a vida ter me escolhido. A frase, a vida já nos lançou. Se ela está pulsando, porque a vida já nos escolheu. Mas eu preciso escolher a minha vida e dizer, mas qual é o real potencial, qual é o real sentido da vida? E aí, já entrando no terceiro ponto, nós estamos falando da beleza da vida, do potencial, da força da vida que está dentro de nós. Nós estamos falando dos bloqueios, e falando de 3 bloqueios. O primeiro, nós falamos da rejeição, quando você se sente excluído. O segundo, essa sensação de abandono, eu não sou o suficiente, eu não mereço. E o terceiro, tudo isso vai bloqueando o nosso coração, literalmente a nossa mente criativa. Quer falar um pouco da criatividade, Michelle? Eu acho a criatividade algo tão maravilhoso, gente. É tão bom deixar a criança solta. Eu sou uma pessoa muito criativa, eu vou confessar. Às vezes a gente viaja, por exemplo, vamos daqui para Belo Horizonte, são 400 quilômetros. Eu crio tanta coisa no caminho. Nossa, e tal coisa. Nossa, acabei de ter uma ideia. E eu deixo realmente as minhas ideias fluírem. Gente, eu amo as minhas ideias. Eu tenho um bate-papo comigo mesmo lá no WhatsApp, onde eu coloco ideias. E eu vou escrevendo. Deixa fluir, a gente é solo fértil, a gente é maravilhoso para a criatividade. Então deixem fluir, se permitam, ouçam o que sua criatividade tem para falar, ouçam o que o seu coração pulsa. Gente, é tão legal que tem muitas ideias que a gente arrepia de tão conectada que fica. Dá uma conexão boa e a criatividade te deixa feliz, te desperta para as várias e maravilhosas possibilidades. Utilize muito a sua criatividade, deixa fluir. Nossa, mas está falando bobagem. Não é bobagem, é a criatividade em ação. A gente sempre tira alguma coisa legal dali. Você falou uma coisa a muito... A inteligência trabalha, isso mesmo, Pablo. Você falou uma frase, ela tem tudo a ver. A criatividade está diretamente ligada à afetividade. Quando eu vibro por algo, quando eu gosto de algo, eu me sinto fazendo parte, a criatividade vai aflorando, ela flui, ela acessa. Agora, o contrário, quando eu não sinto afeto, eu tenho que fazer, por isso muitos trabalhos, as pessoas não têm criatividade, porque estão fazendo por obrigação. Muitas matérias a gente não é criativo, parece que a gente não aprende. Por quê? Porque não tem afeto. Por isso, só um dado que a maioria, quando nós crianças fomos forçados a decorar poesias, a gente era forçado, não era algo lúdico, algo gostoso, algo afetivo. Por isso hoje tanta gente ainda tem dificuldade e fala assim, eu não consigo decorar, mas uma música com facilidade a gente decora. Por quê? Porque a gente faz com leveza, a gente faz com afeto, a gente faz com alegria. Quando você coloca afeto, alegria na leveza, você tem uma facilidade. Tem pessoas que adoram ler, pegar um livro e ficar lendo, porque colocam afeto, colocam a emoção. Mas muitos têm o registro que a leitura é difícil, eu não consigo, eu não posso, parece que é um peso, a ausência do afeto. Então pensa muito naquilo que você coloca a afetividade, você naturalmente você é mais criativo. Quando você gosta de fazer, quando você ama fazer, porque tem afeto. E a criatividade flui. A ausência de afeto fica muito seco. Parece que a razão funciona, mas o coração está bloqueado. Legal, Luciene. A Luciene colocou aqui, eu amo as minhas ideias. E quando a gente resolve pôr em prática e nos acham loucos, literalmente. Mesmo que a gente prove que
tá dando certo, é verdade. Mas eu acho que independente do que achem, a gente tem que vibrar aqui dentro. Ô, gente, eu fico às vezes meio boba rindo, porque realmente eu amo ter ideias, eu amo cantar, eu amo realmente essa existência humana. E eu acho que a gente tá aqui para colocar esse amor em prática, o amor a todas as coisas, e tem que começar por esse mundo interior, por esse mundo lindo que a gente é, né? É super importante isso. Mas vamos colocar algumas práticas, Ed? A gente já está há um tempinho, precisamos trazer algumas práticas, lembrando que quem está inscrito na maratona vai receber os exercícios em PDF nos seus e-mails, tá bom, gente? Quem ainda não se inscreveu, compartilhe, a maratona ainda está aberta para quem quiser receber essas informações, tá? Faxina mental é uma boa dica? A gente tem sempre a proposta de ter ações concretas, ideias lindas, maravilhosas, entender. Então, 2, 3 ações bem práticas. A primeira, a faxina. É necessário fazer uma faxina, da mesma forma que ele faz faxina na casa, no guarda-roupa. Então aprenda a fazer uma faxina na tua mente ou no teu coração. De que forma fazer essa faxina? Tem várias formas. Então, literalmente, a palavra faxina é você limpar alguma... eu vou dizer uma coisa bem prática. De desafio essa semana, resolver uma coisa que está mal resolvida na tua vida. Uma situação, não importa quando aconteceu, com quem aconteceu, em que contexto aconteceu, mas resolve. Eu chamo isso fecha o ciclo. Se você tem alguma situação na tua vida, às vezes tem muitas, mas escolhe uma. Não, essa vou resolver. Ou pode ser a nível de uma situação, ou com uma pessoa, às vezes implica sentar e conversar com essa pessoa, às vezes implica dizer o que você sempre queria dizer, nunca falou, ou então, às vezes, a nível emocional, aí já é um pouco mais desafiador. Por exemplo, se você é tímido, encara essa timidez. Uma hora você tem que resolver essa timidez, você vai ficar o resto da vida tímido. Se você é inseguro para fazer algumas coisas, ninguém é seguro para tudo, mas se você é seguro para fazer algumas coisas, encara uma situação de insegurança e resolve, te desafia. Às vezes é preciso buscar ajuda de alguém, então busca ajuda, permita buscar ajuda, não queira resolver tudo sozinho. Então essa semana é a semana de você resolver ou fazer a faxina de algumas coisas. Abre espaço na tua mente. A tua vida quer vir para fora, mas às vezes a mente irracional está tão bloqueada, que a tua criatividade não flui, a tua afetividade não flui e a tua vida vai perdendo o sabor. Beijo, saudade também, beijo. Gente, eu dou sempre essa dica para diversas pessoas, eu vou sugerir aqui, eu peço que vocês façam com muito cuidado. O Ed falou para vocês escolherem uma coisa para vocês realmente fazerem um faxinão. Mas peguem um papel, escrevam tudo que vocês acham que foram frustrações, que foram nãos, que vocês não conseguiram receber muito bem. Todas as informações de raiva, de medo, frustração, tristeza, que ainda pesa para você hoje. Porque todos nós já passamos por tudo isso, por raiva, por medo, por frustrações, por decepções, mas não quer dizer que eu tenho que carregar para o resto da minha vida. Se isso ainda pesa para você, por favor, escrevam, coloca no papel. E eu vou dar 2 sugestões. Ou vocês, num lugar seguro, uma panela, vê alguma coisa, uma forma segura na churrasqueira, coloca fogo e vai fazendo... Gratidão, agradece, nossa, fogo que queima, muito obrigada às situações que já aconteceram, gratidão porque passou, o aprendizado fica, muito obrigada, limpem isso, utilizem o aprendizado, não continuem carregando com peso essa situação, essas histórias, essas pessoas que às vezes nem lembram que você existe, elas estão lá. Aconteceu algo com alguém, com um amigo, com um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-namorado, uma ex-namorada, e você ainda está carregando pesado isso. O outro está lá vivendo, nem lembra de você. Então trabalhe essas emoções para você não continuar carregando esse peso. Então por isso, desafio essa semana fazer.
E dentro disso, eu gosto da frase que eu falei antes já, a vida já te escolheu, então escolhe você também, sinta mais a força da vida que pulsa dentro de você. Como é que pode colocar isso numa forma muito prática? Te valoriza mais, não te sinta tão pequeno, tão desmerecedor, tão excluso, tão rejeitado, mas comece a te valorizar mais. Seja um pouco mais essa autossuficiência, no sentido positivo, né? Acredita mais na tua luz interna, coloca ela mais para fora, te expõe um pouco mais, fala um pouco mais quem você é, acredite um pouco mais no teu potencial. Essa é uma semana de nós acessarmos o que tem de melhor dentro de nós, a nossa fonte interna, e fazer que ela venha à tona, mostrar para as pessoas pelo sorriso, pelas palavras, pelo olhar, pelos gestos. Então, primeiro você tem que sentir isso, afetividade. A partir disso, expressa. E observa se tem algo bloqueado, vai desbloqueando. Às vezes implica, que nós conversamos muito sobre isso, às vezes implica você ter uma boa conversa com alguém. Às vezes em algumas situações, às vezes é difícil você conseguir entender, você fica batinando, que nós chamamos de ressentimento. Você sente 5, 10, 50 vezes a mesma dor emocional. Não vale a pena continuar revivendo. Busca uma ajuda, que alguém te ajuda a sair desse ciclo vicioso, que a mente cria ciclo vicioso. E a gente tem que romper isso. Às vezes uma boa ajuda para você resolver, mas a dica minha dessa semana, escolhe uma coisa e resolva. Olhe de frente e encara. Dói, vai doer talvez? Deixa doer. É que nem curar uma ferida, mas essa você tem que curar. E você vai ver o quanto vai te sentir livre, amado, e a vida começa a fluir de uma forma mais bonita, mais leve. E lembre-se, quem revive demais esquece de viver. É importante você viver. Então, viva, aproveite a sua vida. Vamos dar uma última dica? Eu quero só aproveitar se o Walter ainda está ali, Walter, e vocês todos que estão nos acompanhando, sexta-feira a gente sempre faz uma retomada da semana. E nós podemos trocar figurinha sexta-feira, vai ser maravilhoso nós fazer essa interação. Se você quiser participar, qualquer um que está nos assistindo, sexta-feira sempre um momento de um bate-papo, de nós dar depoimentos, retomar como é que foi, o mesmo tema a gente retoma a partir de outros olhares e outros exemplos. E a última dica da noite, eu vou pedir para vocês usarem palavras positivas. A gente tem ouvido falar muito disso. Só que as palavras positivas, elas precisam ter uma fonte principal. Se elas não vêm daqui, elas começam a ser da boca para fora. Então eu vou dar uma dica. Talvez no início vai ser da boca para fora e tá tudo bem se for da boca para fora. Mas comece a usar palavras mais positivas. Comece a perceber em quais pontos e momentos da sua vida, e situações e pessoas da sua vida que você é muito negativo. Perceba onde você trouxe os nãos da vida para reprovação e colocou na sua vida adulta. Comece a fazer mudanças das palavras, mas para isso use também pensamentos mais positivos. Preste atenção na sua mente, veja onde ela está, veja o que ela tem conversado com você e que você simplesmente deixa ela no comando e dá sequência no pensamento. Fala, gente, vou falar o que eu faço, tá? Eu converso com a minha mente, eu faço assim: mente amada, eu te amo muito, eu entendo que até agora a gente pensava assim, a gente sentia assim, transferir isso para o corpo, para os nossos resultados, mas a gente está num processo de aprendizado e eu agradeço muito por você ainda estar me ajudando, compartilhando com essas informações, mas essas informações agora eu escolho mudar. E comecem a mudar, mas tragam novas informações para que tenha essa substituição. E, gente, é treino. Treinem, treinem, treinem. Maravilha. Dentro do nosso tempo, nossa partilha, eu espero que você possa aproveitar essas dicas. Lembrando, Setembro Amarelo, maratona da preservação da vida, impacto em vida, potencializa a vida, nos acompanha essa semana. O tema central é bloqueios emocionais, ou melhor, você tem uma fonte fantástica dentro de você
E se essa fonte não está fluindo da melhor forma possível, na prosperidade, na alegria, no amor, na criatividade, na tua expressão do entusiasmo, porque alguma coisa está bloqueada. Se você está te arrastando, alguma coisa está bloqueada. Aí nós falamos de 3 bloqueios centrais: a rejeição, o abandono e a falta de criatividade. Por isso, ponto-chave, essa semana impacta a tua vida. Resolve um ponto, ou faz uma carta, uma lista de tudo que te incomoda e elimina isso, a grande faxina. Se for necessário, às vezes busca alguém e partilha a tua vida, abre teu coração, aquele ponto que você nunca mexeu, aquele segredo que você tem guardado só com você e você sofre profundamente. Uma hora você tem que partilhar para você não ficar no ressentimento. Da minha parte, eu desejo que seja uma semana linda, maravilhosa, que você te olhar no espelho, olhar para a tua alma e sentir o grande afeto você por você mesmo. E com certeza a tua vida vai fluir da melhor forma possível. Luciene, chegou tardinha, mas sexta-feira a gente está de novo e semana que vem de novo. E Mas quem não pode conseguiu assistir, tá gravado. Gente, gratidão, gratidão. Essa é a minha palavra, esse é o meu lema. Gratidão e amor é onde eu me encontrei, onde hoje eu consigo buscar cada dia mais e aprender o melhor em mim. Então, gratidão. Amo vocês de coração. Muita muito luz, obrigada. muita paz. Um beijo no coração a todos. Até Fiquem mais. bem. Essa live fica gravada assim.